Boa noite, irmãos, amigos em Cristo Jesus, esperança nossa. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus e também orarmos. Você está convidado toda terça-feira, está conosco através do aplicativo Zoom, a estar buscando a Deus em oração. Nós sempre colocamos 10, 15 minutos antes do culto o ID e a senha para que você possa compartilhar conosco também, orando a Deus, fazendo seus pedidos e agradecimentos. Isso enquanto não voltamos aos cultos presenciais, que esperamos não demore tanto. Por questões de segurança, estamos esperando que o índice aqui no Rio de Janeiro baixe, infelizmente está baixando, e então vamos estar depois nos reunindo à rua Barão de Cotegipe, 138, em nossa sede, aos domingos às 9 horas e também às terças-feiras às 20 horas. Afora isso, o nosso templo está aberto de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, para atendimento pastoral, aconselhamento, leitura da Bíblia, oração e também cursos bíblicos gratuitamente. É só você comparecer lá que você vai ter alguém para receber você com todo carinho, com toda benignidade. Por falar em benignidade, hoje nós vamos estar estudando mais um dos frutos do Espírito, benignidade. Para embasarmos essa nossa palavra, nós vamos ver Efésios 4, 32 e 33. Nós vamos começar o 31 para o melhor atendimento, para o melhor entendimento. 31. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Esse é um dos frutos do Espírito. Aliás, faltam poucos para terminarmos. E eu desafio você que você vá decorando para, quem sabe, no final você fale decor os 9 frutos do Espírito. Ao final nós vamos falá-los para ver se você acertou, tá bom? Então, combinado assim. Vamos hoje então, benignidade. O que é benignidade? Benignidade é aquele que é dotado de benevolência, generosidade. Em síntese, é você ser bom. Mas, pastor, é difícil isso. Não, não é tão difícil. Se fosse impossível, não estaria na Bíblia. Então nós podemos ser benignos, sim. Vamos então ver alguns textos que nos mostram isto. Primeiro, não é vantagem nenhuma ser benigno para com aqueles que são bons. Não. Aí é fácil. Não é? Aí não tem problema nenhum. Você ser benigno com aquele que te agrada, com aquele que é bom para você, com aquele que escreve pela sua cartilha, isso aí é fácil. Mateus capítulo 9, versos 11 e 12, vamos ver um exemplo que a Bíblia nos dá de alguém que, independente de qualquer situação, usou dessa benignidade. Mateus 9, versos 11 e 12. Possivelmente você conhece essa história, não é? Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama?
Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Já falei com vocês sobre os fariseus. Era uma seita religiosa, quase que um partido político do tempo de Jesus, que era totalmente contra os ensinos de Jesus. Eles perseguiam Jesus. Eles criticavam Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Eles não eram benignos para com Jesus. Mas Jesus era benigno para eles. Então, certa vez, eles inquiriam a Jesus. Eles questionaram a Jesus por que Jesus estava no meio dos pecadores, no meio de pessoas más. Jesus então vai dizer: olha, o bom, o que está com saúde, não precisa de médico. Precisa de médico aqueles que estão enfermos. E é isso mesmo. Você não vai ao médico, você está bom. Eu nunca vi ninguém ir ao médico que não está sentindo nada. Mas aquelas pessoas a quem Jesus faz referência, eles tinham uma doença muito pior que qualquer doença física. Eles estavam à margem da sociedade. Eles estavam à margem da bondade daquelas pessoas que se achavam boas. E exatamente esse é que Jesus vai estar presente no meio deles, mostrando aquelas pessoas que Jesus tinha benevolência para com eles, que Jesus era generoso para com eles. Então Jesus nos ensina então a benignidade. Outro fato referente a Jesus, que você conhece também, está em Lucas capítulo 22, 42 e 43. Jesus estava na cruz ao lado de dois malfeitores, de dois ladrões. E um deles zombava de Jesus, criticava Jesus, mas o outro sabia por que estava ali. Então, ele se rende a Cristo, ele se rende a Jesus. E Jesus, com a sua benignidade, com a sua bondade, Jesus vai dizer para aquele ladrão: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus foi benigno para com aquele ladrão que se arrependeu, com aquele ladrão que creu em Jesus, que entregou sua vida a Jesus. Outro fato que me chama a atenção é que a benignidade não visa interesses. Você é benigno e não usa a benignidade como uma moeda de troca. Você dá sem esperar recebimento algum. Você se dedica sem esperar troca alguma. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 22, a Bíblia diz-nos assim, ouçam lá, 2:22. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma mentira. Ele nunca cometeu nenhum pecado e nunca disse uma mentira. Jesus era benevolente, era benigno e também usava de benevolência, de generosidade para aquelas pessoas que não eram como ele, que eram mentirosos, que eram pecadores, que praticavam toda sorte de pecados. Então Deus, através de Jesus, vai ser benigno com essas pessoas. Lucas 6, verso 35, o autor do Evangelho diz o seguinte, 35 e 36. Lucas 6, 35 e 36. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Deus é benigno para comigo, apesar de eu não merecer, apesar de eu ser ingrato muitas vezes com o que Ele tem feito na minha vida, ou a maioria das vezes com o que Ele tem feito em minha vida. Mas Ele continua me
amando. Ele continua sendo benigno, bom para comigo. Então não custa você ser benigno para com aquelas pessoas que não amam você, que não gostam de você, que não querem saber de você, que são ingratos para com você. Não custa nada você ser benigno também com essas pessoas. Agora, eu disse a princípio que isso é muito difícil, não é? E realmente é. Por nossa conta, jamais nós vamos praticar a benignidade. Jamais. Jamais. Mas o salmista Davi, no Salmo 139, verso 23 e 24, olha o que o salmista Davi nos diz. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Eu não vou conseguir ser benigno com a minha própria vontade, com as minhas próprias estratégias. Não vou ser. Apenas através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que vai mudar isso em mim. O Espírito Santo de Deus que vai fazer essa obra em mim. O apóstolo Paulo, olha que o apóstolo Paulo era alguém que serve de exemplo para qualquer um de nós, inclusive para mim. No capítulo 7, verso 19, olha o que o apóstolo diz. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Essa é a nossa tendência. Mas, entro mais aí. Porém, né, o Espírito Santo de Deus entra em nosso coração e muda a nossa vida, e muda esse nosso modo de agir. Ezequiel 36, verso 26 e 27, o profeta apocalíptico, ele diz o seguinte, vamos ver. Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês. Farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Só com coração novo, só com coração transformado, lavado, purificado pelo sangue de Jesus, nós praticaremos a benignidade. Todo seguidor de Jesus é convidado a ser benigno. Todo seguidor de Jesus precisa entender que a benignidade é um dos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. É um dos frutos do Espírito. A benignidade. E você precisa produzir esse fruto em sua vida. Mesmo que você esteja numa terra árida, numa terra seca, que não dá frutos, você precisa enxertar-se em Jesus e deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra na sua vida e você então dará frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Permita-me uma ilustração. Conto essa história de uma jovem que gostava muito de cultivar rosas. Aliás, qual a mulher que não gosta de rosas, né? Até hoje eu não conheço uma mulher que não gostasse de rosas. Então, essa jovem, ela começou então a cultivar uma roseira ao lado do muro da sua casa. E cultivava aquela roseira e algum tempo passou, os anos passaram e aquela roseira não dava uma flor, uma rosa. E todo dia ela molhava, cuidava e nada. Um dia, ela chegou perto daquela roseira, triste, acabrunhada, desiludida,
porque aquela roseira não dava rosas. E quando ela estava perto daquele muro, ela ouviu do outro lado, numa casa, morava sozinha, uma senhora inválida que estava numa cadeira de rodas. E quando ela sentiu que havia alguém do outro lado, ela sabia o nome daquela vizinha, ela disse: "Ô, minha filha, é você que está aí? Olha, que alegria, você não sabe como essas rosas me fazem bem, como essas rosas enchem meu coração de alegria." Aquela jovem não entendeu nada, não estou vendo nenhuma rosa aqui. Eis que, por um interstício daquele muro, passou um galho de rosa, foi para o outro lado, e aquele galho de rosas estava repleto de rosas. Eram rosas vermelhas, lindas. E quando aquela jovem subiu no muro, colocou lá uma escada, subiu no muro para ver o outro lado, ela ficou surpresa de ver tantas rosas lindas. Então ela entendeu que a benignidade que você faz, muitas vezes você não vai ver, mas outras pessoas vão sentir, vão analisar e vão ver que você é uma pessoa benigna. A benignidade você não sente, mas você passa a outras pessoas. Você talvez não tenha sentido ainda que você é uma pessoa benigna, mas outras pessoas estão recebendo as benesses, as maravilhas da sua benignidade. Vamos, a partir de hoje, sermos bons, sermos benevolentes, sermos generosos para com os outros. E com certeza, você estará dando frutos do Espírito Santo de Deus inserido em você. Que Deus abençoe. Eu gostaria de orar com você nesse instante, pedindo a Deus que Deus faça de você uma pessoa benigna. Nosso Deus, nosso Pai, é muito difícil. Se dependesse de nós jamais teríamos pessoas benignas. Mas nós dependemos do Espírito Santo de Deus. E nós oramos ao Senhor nessa hora, que o Teu Espírito esteja colocando dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, mudando o nosso coração, para que sejamos pessoas perdoadoras, amigas, e que façamos o bem, que sejamos benignos, sem olhar a quem estamos fazendo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.